Olá a todos, meu nome é João, vou apresentar a introdução do seminário de microbiologia. O uso de bactérias do solo no controle biológico de fungos fitopatogênicos. Esses fungos trazem muito prejuízo para a agricultura, afetando diretamente a produtividade e qualidade de plantações. Ele pode ser remediado por controle químico. Apesar de eficaz, o controle químico possui outros problemas, como os impactos ambientais e resistência dos patógenos. Por isso, buscamos alternativas mais naturais. Nesse trabalho, avaliamos ações de bactérias nativas do solo contra fungos como o Colectrium truncatum, causador da atracnose, através de técnicas laboratoriais, como isolamento, purificação, antibiograma e teste de antagonismo. Observamos como essa bactéria interage e inibe o crescimento do fungo. Nosso foco foi entender o potencial biológico de maneira prática. O objetivo desse trabalho foi isolar, caracterizar e testar bactérias do solo quanto à sua capacidade de inibir ou reduzir o crescimento de fungos fitopatogênicos. A ideia principal foi buscar micro-organismos que possam atuar como agentes de controle biológico, oferecendo uma alternativa mais sustentável ao uso de fungicidas químicos. Para isso, foram coletadas amostras de solo, a partir das quais isolamos diferentes colônias bacterianas. Em seguida, esses isolados foram caracterizados e avaliados em testes in vitro, buscando observar possíveis efeitos antagonistas sobre fungos causadores de doenças em plantas. Bom, agora eu vou falar sobre a metodologia. Bom, as atividades elas foram divididas em diversas etapas ao longo das nossas aulas práticas. Primeiro, né, a gente começou fazendo o preparo do meio de cultura e de soluções para a esterilização. Bom, o principal objetivo dessa aula, né, foi preparar o meio agronutriente e a solução salina para esterilização. Para o preparo do meio agar, a gente usou peptona, cloreto de sódio, extrato de carne, agar, água destilada. Depois, adicionamos tudo em um volume de 200 ml e tampamos com algodão e papel alumínio. E depois a gente etiquetou contendo o nome, o conteúdo e a data da aula. Depois teve o preparo da solução salina, que a gente pesou o cloreto de sódio, dissolveu na água destilada estéril, a gente transferiu para um frasco e depois novamente tampamos com papel alumínio e algodão e identificamos com etiqueta. Após isso, com o auxílio de uma pipeta, a gente transferiu um pouco dessa solução para 2 tubos de ensaio. E novamente, né, tampados com algodão e com identificação. Para a esterilização, a gente levou todos os frascos e tubos para esterilizar na autoclave a 120 graus Celsius. E aí, após o ciclo da esterilização, a gente manteve os materiais em temperatura ambiente até o presente uso. Bom, o isolamento das bactérias do solo e a diluição em série, né? O objetivo dessa aula era visualizar as bactérias do solo usando a técnica de diluição em série e plaqueamento. Então, a gente primeiro prepara a amostra, né? A gente pesa o nosso solo que foi coletado. A gente transferiu para um frasco que já continha a solução salina estéril. A gente agita essa mistura por 15 minutos, formando a diluição 10 a menos 1. Depois a gente faz a diluição em série, né? Diluição a 10 a menos 2. A gente retira 1 ml da diluição anterior, dá 10 a menos 1, transfere para um tubo com 9 ml de solução salina. A gente agita no vórtice. E assim sucessivamente. E sempre agitando no vórtice. Depois, no preparo de meio de cultura, o meio agar-nutriente ele foi aquecido no micro-ondas, né, até a completa homogeneização, e o meio foi vertido nas placas de Petri, que já estavam estéreis, e foi deixado em repouso até solidificar, até ele formar uma camadinha ali em cima da placa. O plaqueamento, né? De cada uma das 3 diluições, 10 a menos 1, 10 a menos 1, 10 a menos 2 e 10 a menos 3, foram pipetados 0,1 ml, né?
das duas replicadas por diluição, e aí a gente espalhou sobre a superfície das placas, onde estava o meio solidificado já. Após isso, a gente fez a incubação, né? As placas foram incubadas a 35 graus por 2 dias. E teve a seleção de colônias, né? Que foram selecionadas 3 colônias bacterianas com morfologias diferentes para a gente analisar depois. A purificação, né, das bactérias no solo. O objetivo disso é verificar a pureza das colônias bacterianas isoladas no solo usando a técnica de esgotamento em superfície. Então, primeiro a gente seleciona as colônias, né? Utiliza uma alça de inoculação, que foi retirada uma pequena porção de uma das colônias bacterianas isoladas, e essa porção é transferida para uma nova placa, contendo o meio agar nutriente. Após isso, a gente faz novamente a incubação. As placas foram incubadas a 35 graus Celsius por 48 horas. E após, né, esse período, vai ser verificado a pureza da colônia, ou seja, se ela vai ter um tipo de colônia crescendo ou não. Bom, a transferência asséptica de culturas bacterianas entre placas e tubos e a contagem dos micro-organismos por diluição seriada e plaqueamento, o objetivo é realizar essa transferência de culturas bacterianas visando a conservação. E depois a gente faz essa contagem, né? Então, com uma alça de inoculação, a gente vai transferir de forma asséptica, lógico, uma porção dessa colônia bacteriana para um tubo já contendo meio agar nutritivo. Vamos incubar a 35 graus por 2 dias e verificar o crescimento bacteriano e a ausência de contaminação. Depois, né, a gente vai transferir um pouco dessa levedura para um tubo com solução salina, realizando as diluições seriadas até 10 a-5 e prosseguir com todas elas. Aí a gente transfere 1 ml das diluições 10 a-3, 10 a-4, 10 a-5 para as placas que já contêm o meio. Incuba as placas a 28 graus por 48 horas. Oi, tudo bem? Eu sou o Pedro e eu venho discutir os primeiros resultados do nosso experimento da contagem de micro-organismos por diluição seriada e plaqueamento. E o nosso primeiro resultado foi de 8,6 vezes 10 a 6 unidades de formação de colônias. O teste de coloração Gram ele foi feito com o objetivo de classificar bactérias em Gram positivas e em Gram negativas com base na composição química das paredes celulares. Então, o primeiro passo foi a preparação da amostra, em que a bactéria foi coletada e espalhada na lâmina de vidro e fixada para preservar suas estruturas. Já a segunda etapa foi a coloração, então a lâmina ela foi coberta com cristal violeta, que é um corante roxo, e depois aplicada uma solução de Lugol para fixar esse corante. Depois a lâmina foi lavada com álcool ou acetona para remover o corante das bactérias Gram, das Gram negativas, né? E depois a fucsina, que é um corante vermelho, foi aplicada para colorir as bactérias Gram negativas que não retiveram cristal violeta. E essa etapa ela foi realizada com as 3 bactérias isoladas. Agora discutindo o resultado das colorações Gram das nossas 3 colônias de bactéria, a gente pôde perceber que as 3 colônias eram Gram positiva e a gente conseguiu determinar isso a partir da coloração violeta e muitos outros métodos utilizados dentro do laboratório. Já o antibiograma das bactérias isoladas teve como objetivo caracterizar as bactérias quanto à resistência e à sensibilidade dos antibióticos. E o método consiste basicamente na transferência de uma solução salina com as bactérias para uma placa com agar nutriente. Então, sobre esse meio de cultura inoculado, foram colocados discos de papéis que foram embebidos nas soluções de antibióticos. Foram esses ampicilina, monenzina e amoxicilina, na concentração de 50 mg por ml. E depois disso, as placas foram incubadas a 35 graus Celsius por 2 dias. Outros resultados agora do antibiograma das bactérias isoladas, e a gente pode concluir que após 2 dias pode-se medir o halo de inibição para as 3 bactérias, apresentando os resultados que você pode ver agora na tabela. A reativação de fungos fitopatogênicos foi realizada com o objetivo de reativar essas 3 culturas de fungos para serem utilizadas em testes de antagonismo. Então, o método consiste na transferência de uma pequena porção do mistério da cultura de fungo para uma placa contendo meio de batata, dextrose e agar, que é o BDA. E essa porção foi colocada no centro da placa. Depois, essa placa foi incubada a 30 graus Celsius por 7 dias, e esse processo foi realizado 3 vezes, com 3 fungos causadores de doenças diferentes. O Fusarium verticillius, que causa podridão das raízes, o Coledotrium truncatum, que causa antracnose, e a esclerotinia, que causa podridão de esclerotinia ou mofo branco. O teste de antagonismo foi realizado com o objetivo de verificar a atividade antagônica de bactérias contra o fungo.
Com isso, transferiu-se com a alça de inoculação uma pequena porção da cultura de bactéria para o canto da placa de Petri, contendo meio BDA. E essa etapa foi realizada com 3 bactérias colocadas nas 3 extremidades da placa, como mostra a figura, e com um fungo no centro da placa. Foi feita também uma placa controle apenas com fungo para determinar o crescimento natural do fungo, né? E as placas foram inoculadas a 30 graus Celsius por 7 dias. E esse procedimento ele foi feito apenas com fusário e coletótrio, porque o terceiro fungo não cresceu a tempo de realizar as análises desse trabalho. Bom, após os 7 dias, foi possível perceber que a bactéria B1 na placa do Fusarium foi a que teve maior inibição. Apesar da pequena contaminação na placa, ainda foi possível ver a inibição feita pela bactéria, enquanto na placa de Colitotrium a gente não consegue ter uma noção total da inibição da bactéria, porque ela não cresceu o suficiente. Mas ainda assim dá para perceber que a bactéria B3 teve uma pequena inibição no fungo Coletotrium. Então, portanto, a bactéria que foi escolhida para fazer o cultivo pareado foi a B1. Outra parte do teste de antagonismo foi o cultivo pareado, que tem por objetivo quantificar a inibição exercida pela bactéria selecionada contra o fungo patogênico. Então, a bactéria selecionada agora foi a B1, que apresentou os melhores resultados até então, né? Ela foi colocada no canto da placa de Petri e o outro canto foi colocado fungo. E também foi feita uma placa controle contendo apenas o fungo no canto da placa. A análise espectrofotômetro tem por objetivo caracterizar as bactérias isoladas de solo quanto aos padrões de crescimento. E seu método consiste em 2 alçadas da cultura de bactéria, no caso a B1, transferidos para um cubo de falco contendo caldo nutriente. E esse caldo foi inoculado sob agitação aproximadamente por 18 horas. E esse conteúdo foi transferido para um LMAIO com caldo nutriente. Após a agitação, 2 ml foram colocados no espectrofotômetro, que vai medir a absorvância da solução. E a partir disso, podemos determinar a concentração das bactérias no meio no tempo zero. Dentro de 8 horas, a solução foi colocada de 1 em 1 hora no espectrofotômetro e os seguintes resultados foram obtidos. A partir do cálculo de porcentagem de inibição, foi possível ver que a bactéria B1 teve um resultado superior na placa de Colitotrium do que na placa de Fusarium, sendo 32,94 na placa de Colitotrium e 14,28 na placa de Fusarium. Também houve uma pequena contaminação na placa do Fusarium, mas apesar disso ainda foi possível fazer o cálculo, já que essa contaminação ficou do lado oposto do pareamento. Nos resultados do espectrofotômetro, a gente consegue perceber que a maior absorvância ocorreu dentro do tempo 4, com 1,08 de absorvância. Isso significa que teve um maior crescimento de bactérias dentro desse tempo. Então, no gráfico, a gente consegue perceber que o tempo de adaptação das bactérias foi dentro do tempo 0 a 1. A fase de crescimento dessas bactérias ocorreu no tempo 1 até 4 e a fase estacionária no tempo 4 até 5. No gráfico e com essas medidas, a gente não conseguiu ter uma visão sobre a fase de declínio, mas ela provavelmente ocorreria após o tempo 5. Um estudo feito em 2004 demonstrou que isolados de bacilos foram capazes de inibir o fusário em testes in vitro e também reduzir os sintomas em plantas, confirmando o potencial das bactérias de solo como agente de controle biológico. Outro estudo realizado em 2013 observou halos de inibição de até 1 centímetro causado pela mesma bactéria Bacillus contra o coletótrio, com danos visíveis às hifas atribuídos à produção de quitase. Além disso, também teve um outro estudo realizado em 2015 que identificou cepas de bacilos que inibiram a germinação de conídeos de Coletotrium, além de reduzir a severidade de antracnose em frutos. Dessa forma, esses estudos revelam a importância e a relevância do efeito antagonista observado no nosso experimento, mesmo que a gente não saiba exatamente a identificação da bactéria isolada. Bom, agora recapitulando um pouco os nossos resultados, a gente consegue perceber que as bactérias realmente tiveram um efeito antagônico contra os fungos. A bactéria que se sobressaiu dentro desse estudo foi a bactéria B1, e apesar da gente não saber a identificação exata dela, ela se identifica, de acordo com os estudos observados dentro do nosso trabalho, ela se identifica com o gênero Bacillus. Os resultados obtidos no laboratório, eles se alinham com a literatura científica recente, sugerindo que os micro-organismos nativos do solo têm potencial real como agentes sustentáveis de controle biológico e de doenças em plantas. Agora nós apresentamos as discussões e resultados das aulas no geral, e a gente conseguiu perceber que, apesar de contaminações, ainda foi possível determinar a leitura de absorvância dentro das placas. E essa contaminação ela vai ocorrer por alguns fatores, como a não aproximação das placas ao fogo,
que é utilizado como esterilização para não proliferação e não aproximação de bactérias, a abertura da placa de maneira exagerada, fazendo assim com que micro-organismos que estivessem no ar pudessem entrar na placa, e falar muito durante o processo, contaminando a placa dessa forma, né, por bactérias e micro-organismos saídos da nossa boca e contaminando pela saliva. Para concluir, com base nos experimentos realizados, foi possível observar que as bactérias isoladas do solo realmente apresentam ação antagônica contra os fungos patogênicos. A bactéria B1 foi a que mais se destacou, especialmente contra a Colectum truncatum, com índice de inibição de 32,94% em cultivo pareado. Mesmo com algumas contaminações durante os testes, os resultados foram consistentes e alinhados com pesquisas já publicadas, que destacam bactéria do gênero Bacillus como forte candidato ao controle biológico. Esses dados reforçam a importância dos micro-organismos do solo na agricultura sustentável, mostrando que é possível substituir parte dos agrotóxicos por métodos naturais e eficazes no combate a doenças de plantas.